Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É um grande prazer receber todos vocês para o nosso encontro de hoje. E nós vamos falar sobre algumas interpretações com referência às orações. Um pouquinho da preposição. Esses tópicos todos são para que você perceba como é interpretar bem os textos usando a gramática corretamente. Para isso, faça aqui a sua inscrição para participar da nossa aula, para deixar seu comentário, ative o sininho e também deixe o seu like, para que esse vídeo possa ser distribuído para que mais pessoas também possam acompanhar as nossas aulas. E além do mais, você vai ficar perito em língua portuguesa por aprender a interpretar algo tão difícil para muitas pessoas, mas para você não. Acompanhe conosco aqui em nossa aula e vamos fazer os exercícios juntos para que você fique bem com a língua portuguesa. Vamos fazer isso agora. Vamos começar a nossa aula com uma questão interessante da Universidade Federal de Uberlândia de Minas Gerais, a UFO, e ela trouxe uma piada para que nós possamos analisar. Aqui diz o seguinte: dois meninos falam de suas aspirações e um deles diz: eu sonho ganhar 20 mil por mês, como meu pai. O outro menino: teu pai ganha 20 mil por mês? Ele disse: não, ele também sonha ganhar. Veja aqui o que nós precisamos entender. Na anedota lida, o humor se estabelece pela ocorrência de uma sentença que permite duas interpretações. Por isso, essa piadinha ela é feita com essa proposta. E agora é a sua versão para começarmos a interpretar bem o texto via gramática. O que você tem que fazer para mim é o seguinte: copie, transcreva a sentença em que ocorre a possibilidade de dupla interpretação. Onde é que está essa sentença? Faça isso agora. Pare o vídeo, você já sabe como funcionam as nossas aulas. E se não souber, você vai parar o vídeo e esperar para ver a resposta, ok? Depois de ter feito tudo no seu caderno. Tranquilo? Agora nós vamos ir à resposta. Vamos fazer isso? Já escreveu no seu caderno? Agora é comigo aqui na tela. É essa aqui, como meu pai. Só que há algumas situações que nós vamos conferir nas próximas perguntas. Continuando com a pergunta B. Quais são as interpretações possíveis para esse como meu pai? Você sabe? Lápis na mão, caderno, anotação. Pare o vídeo e vamos conferir a resposta. Dito tudo isso, as respostas são as seguintes. O sonho do menino é o mesmo que o do pai, ganhar 20 mil por mês. Mas também podemos pensar que o sonho do menino é ganhar a mesma quantia que o pai ganha, que seriam os 20 mil por mês. Você viu? É assim que funciona. Quer dizer, ele não colocou ali explicitamente uma palavra, por isso é que gerou essa dupla possibilidade de interpretação. Mas na proposta ainda, eles perguntaram para que você fizesse o seguinte: reescreva a sentença, que seria como meu pai, mas agora desfazendo a dupla interpretação. Como é que você vai fazer isso? Já vamos pegando o lápis e vamos fazendo a resposta por escrito aí no seu caderno. E agora você vai conferir comigo a resposta. Vamos ver como funciona? Já escreveu? Agora confira. Eu sonho ganhar 20 mil por mês, só que agora você precisa colocar o verbo como meu pai sonha. Viu que interessante? Porque aqui o verbo ficou elíptico. Houve uma elipse, um apagamento. Nós não colocamos justamente para fazermos a brincadeira. Se voltarmos o verbo, como meu pai sonha, quer dizer que o menino também vai querer ganhar 20 mil um dia, porque o pai, não é? Olha só, como meu pai sonha, o pai também não ganha. É mais ou menos por aqui a brincadeira. Tudo bem? Vocês entenderam? E para isso, vou te propor mais uma questão e você vai estudar comigo. Aqui nós temos
o seguinte: explique a diferença de sentido entre os períodos a seguir. 1. Embora ele não tenha estudado, ele foi aprovado. E o 2 disse o seguinte: embora ele tenha sido aprovado, ele não estudou. Para você se lembrar o que é isso, nós estamos fazendo aqui uso do período composto. O período composto é quando nós temos da letra maiúscula ao ponto final e dentro desse trecho vários verbos. No caso, 2 verbos, oração 1, oração 2. E a oração que começa com a conjunção embora é uma oração subordinada a outra oração, que é a oração principal, que carrega uma informação muito importante. Porque ele disse, ele foi aprovado, mas você joga uma informação adicional, que é um advérbio, dizendo, embora ele não tenha estudado. E esse advérbio aqui, como ele funciona? O que ele é? Vamos pensar nisso? Vamos ver como isso funciona, como isso se dá? Você deve se lembrar dessas orações. Elas são as orações subordinadas concessivas. Concessão, que seria uma ressalva sobre aquilo que você fala na oração principal. Você disse, ele foi aprovado, embora ele não tenha estudado. Mas se você disser, ele não estudou, embora ele tenha sido aprovado. Muitas pessoas acham que a informação mais importante é a informação em que se encontra a conjunção subordinativa com... Não. A conjunção subordinativa concessiva não é a informação principal. É isso que você agora vai ter que me explicar. Qual é a diferença de sentido entre ele foi aprovado, embora ele não tenha estudado, ele não estudou, embora ele tenha sido aprovado. Depois de tudo isso que eu disse para você, agora é o momento de você parar um pouco, porque você vai precisar redigir a resposta. E como é que você vai me explicar isso? Pegue agora seu material, pare o vídeo e vamos conferir. E a resposta é simples, é isso aqui. No primeiro período, a informação mais importante é de que ele foi aprovado. E no segundo, é o que está sendo destacado, é o fato de ele não ter estudado. Dito de outro modo, o primeiro período é um reconhecimento, um elogio à aprovação, enquanto o segundo é uma crítica à falta de estudo. Por isso é que quando nós invertemos as situações, era para que você começasse a pensar o que é interpretar texto, pessoal, é saber fazer esse tipo de análise. Porque as pessoas acham que tudo parecido é a mesma coisa. Em português não funciona assim. Tudo precisa ser muito bem analisado, porque as estruturas gramaticais, elas estão presentes e são importantes para isso, para deixar você aprendendo com clareza a nossa língua. Viu que legal? E mais um pouquinho aqui para você estudar comigo. Essa questão da FUVEST é um trechinho de um livro clássico chamado O Primo Basílio. E aqui nós vamos perceber que eu grifei alguns casos para vocês já de antemão, para adiantarmos aqui a nossa tarefa. Porque a tarefa é a seguinte: essas partes grafadas possuem uma preposição. E a questão está querendo dizer o seguinte, eu vou te mostrar a questão para que você pense e nós voltaremos aqui no texto para discutirmos juntos. É o seguinte, nós sabemos que preposição é uma palavra de ligação, é um conectivo e às vezes ela pode estabelecer relações argumentativas. E, neste caso, ela está me mostrando uma relação de causa. Por isso é que eu grifei aqui anteriormente, para que nós lêssemos e decidíssemos qual é a estrutura que nos mostra a causa. Vamos ler juntos e você chega à sua conclusão. A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. De uma casa amarelada é uma causa? Será que é? Com uma portinha pequena, logo à entrada, um cheiro mole e salobro enjoou-a. No caso, enjoou-a é a personagem Luísa, do Primo Basílio. A escada de degraus gastos, a escada de degraus gastos. Será que de degraus gastos é uma causa? Subia ingremente, apertada entre as paredes onde a cal caía e a umidade fizera nódoas.
No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame. Um gradeadozinho de arame. De arame é a causa do gradeadozinho. Depois, parda do pó acumulado. Do pó acumulado está ligado em parda. Então, parda de pó. De pó, será que é a causa? E aqui, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. Luz suja do saguão. Do saguão é a causa? E aí a história continua. E por trás de uma portinha ao lado sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. Bom, nós sabemos que essa de Queiroz, um autor realista de primeira linha, um dos melhores do mundo em escrita, com essa história, ele joga no trecho vários itens seguidos, não é? Ligados pela preposição de. E a questão da FUVEST, aqui no caso, não é? Está querendo que você me diga o seguinte: onde é a causa? Agora, por gentileza, pare o vídeo, leia novamente com calma e me responda, porque a questão está aqui. E já vamos te passar a resposta na sequência. Se você precisar, por favor, volte e leia, não é? Mas ficou fácil. É a letra D. Por quê? Parda do pó acumulado é a causa de estar parda. Parda está até amarelada, é aquela cor meio amarela, meio suja, ok? Então, do pó. Por isso, o motivo de estar bem encardido é a causa de o pó estar acumulado. Questão inteligentíssima para te mostrar o quão é importante sabermos quais são os valores das palavras, principalmente o valor da preposição dentro dos textos. E vamos continuar com a nossa aula de hoje. Veja uma próxima questão para podermos discutir com vocês. Eu trouxe uma empresa X, uma empresa inventada, ok? Nós não estamos passando aqui o nome da empresa, justamente para não comprometer ninguém. E aqui ele disse o seguinte: quando o mercado se retrai, o primeiro passo é cortar custos e direcionar investimentos. Mas é preciso saber como fazê-los. Dito isso, vamos ao que interessa. Em relação à oração, quando o mercado se retrai, nós temos essa primeira oração. Quando o mercado se retrai, o primeiro passo é cortar investimentos. Ok. A pergunta que eu quero que você me responda agora, bem específica: qual seria a classificação dessa oração? Sintaticamente, como se classifica essa oração? É fácil, basta você se lembrar dos nossos vídeos anteriores. Nós já te demos essas aulas nos vídeos de oração subordinada. Agora é uma revisão muito boa para você se lembrar. Quando o mercado se retrai, o primeiro passo é cortar custos. Então, o primeiro passo é cortar custos quando o mercado se retrai. Quando nós começamos uma oração com uma conjunção subordinativa, quando, ela é o que mesmo, pessoal? Agora é sua vez. A resposta, anotou? Pare o vídeo e vamos ver. Isso mesmo, é uma subordinada adverbial, é um adjunto adverbial de tempo. Aquela oração nos passa uma proposta temporal. Ela está falando do quando é tempo. Por isso é que nós temos a extensão do adjunto adverbial usado como oração. Só que aqui continuamos o seguinte: de acordo com o sentido dessa oração, há alguma dúvida sobre o fato de o mercado se retrair? Pense, raciocine, pare agora e veja qual será a sua resposta na sequência. Você acha que existe alguma dúvida sobre o fato de o mercado se retrair? Vamos ver a resposta comigo? Muito bem. O uso da conjunção quando deixa pressuposta a ideia de que sempre há épocas em que o mercado se retrai. Veja como a nossa língua é bela e como precisamos saber bem como funcionam as orações para não cometermos erros. E aqui você viu isso. Pode sim, o mercado pode se retrair. Por isso que ele te perguntou qual o sentido, se há alguma dúvida sobre o mercado se retrair. Sim, em alguns momentos ele vai se retrair, isso é óbvio que acontece. E a conjunção propõe isso para você. Agora, mais um pouquinho, outra questão, vamos ver?
Se a conjunção quando fosse substituída pela conjunção se, o anúncio produziria o mesmo efeito. Por quê? Vamos pensar. Se o mercado se retrai, o primeiro passo é cortar custos. Troquei quando pelo se, não é? Conjunção agora já mudou. Não é temporal, é uma conjunção condicional, hipotética. E aí agora você me explica. Tudo bem? Parando o vídeo, fazendo a sua resposta, anotou tudo e vamos conferir a resposta. Veja agora a resposta comigo. Certamente não. O anúncio defende o conceito de que a empresa X sabe orientar uma empresa qualquer em épocas de retração do mercado. E o uso da conjunção se faria supor que nem sempre o mercado se retrai. É isso que você tem que tomar cuidado. Sendo assim, nem sempre os serviços dessa empresa X seriam úteis. O emprego da conjunção quando produz, portanto, um efeito argumentativo. É como se todas as empresas, um dia, fossem precisar dos serviços da empresa X. É por aqui. Uma troca de conjunção, também vamos trocar totalmente o sentido daquilo que nós falamos. Vamos continuar agora com mais um pouco de perguntas sobre este mesmo exercício. E em relação às orações, cortar gastos e direcionar investimentos que aparecem em destaque no anúncio, responda ao seguinte, as orações em verde. Como elas devem ser classificadas, porque também são orações. Cortar gastos, direcionar investimentos, são orações. Mas agora você precisa raciocinar. Você disse o seguinte, o primeiro passo é, esta é outra oração, cortar custos e direcionar investimento, está aqui ligado nessa aqui. No primeiro passo é. Como é isso? O primeiro passo é isto. Te dei uma dica. Se o primeiro passo é isto, como é que nós vamos classificar aquela oração que nós conseguimos trocar pelo isto? Lembra-se? Vamos lá. Agora, pare o vídeo, responda e confira a resposta comigo. Sim, ambas são orações subordinadas substantivas que funcionam como predicativos. São predicativas. E mais um pouquinho, reduzidas porque você cortou a conjunção e escreveu no infinitivo. São reduzidas de infinitivos. As reduções dos infinitivos aqui nessas orações, o que nós pensamos? É uma maneira de escrevermos com economia. Na questão B, como seria o desdobramento dessas duas orações, cortar custos e direcionar investimentos? Faça isso agora. Desdobre, escreva novamente, mas não usando o infinitivo. É muito simples. Vamos fazer juntos? E a resposta para você agora. O primeiro passo é que se cortem gastos e se direcionem investimentos. Por isso é que, às vezes, eles não usam para não repetir muito conjunções. Você percebeu? Usamos as orações reduzidas. Mas outra pergunta para você agora, meu querido ouvinte. Comparando as orações originais com seus respectivos desdobramentos, como é que você explica que o anúncio aqui preferiu empregar as reduzidas? Boa pergunta. Pense nisso porque, às vezes, a língua portuguesa é usada para certos, não é? Princípios, para certos tipos de propaganda, de marketing, para que nós possamos, não é, ver com mais rapidez um anúncio. Aqui você vai me explicar por que é que eles preferiram reduzir e não escrever desdobradas. Pare o vídeo, pense um pouco e me diga, porque a resposta vai ser o seguinte. Uma explicação provável é o seguinte. O anúncio publicitário procura, na medida do possível, usar os registros linguísticos exatamente mais simples, já que a apreensão da mensagem da propaganda deve ser rápida. Nós não temos muito tempo. As propagandas são 30 segundos, 15 segundos, 5 segundos. E as orações reduzidas são capazes de transmitir uma informação de maneira mais sucinta, sem a necessidade de recursos mais sofisticados. Nesse caso, as orações reduzidas são
bem mais aceitáveis do que as desdobradas. Nós estamos falando de economia vocabular, porque na maioria das vezes, essas orações são úteis para que você perceba. Escrever é cortar palavras, e quando cortamos, ficamos sucintos e conseguimos provar para o nosso público que aquele anúncio é um anúncio bem mais fácil de ser entendido. Tudo bem com isso? Esse vídeo fica por aqui e aguarde nossos próximos encontros para você aprender um pouco mais de língua portuguesa. Até mais, pessoal. Um grande abraço.